palavra, ele diz o tempo de espera da resposta de Deus. O tempo de espera da resposta de Deus. Em nome santo do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Nós queremos nos assentar no livro de Samuel, 1ª e 2ª de Samuel, falar do tempo, aleluia, louvado seja o Senhor, da espera, da resposta de Deus, em nome santo do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, aleluia. Eu vou me concentrar agora, aleluia, na palavra, no livro de 2 Samuel 4:4, diz assim a palavra do Senhor: E Jonatã, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés, era da idade de 5 anos, e quando, aleluia, e quando as novas de Saul e Jonatã vieram de Jezeel, a sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia, deste homem, aleluia, que nós queremos falar com base na mão de Deus, aleluia, com base na mão de Deus. O tempo de espera, aleluia, de Deus, louvado seja o Senhor. Igreja, esta pregação é uma pregação muito emocionante, igreja, aleluia. É uma história que mostra a soberania de Deus, aleluia. Mostra a soberania de Deus para com aqueles que são escolhidos de Deus, a soberania de Deus para com a nossa vida, a soberania de Deus para com Mefibosete, em nome santo do Senhor Jesus. Também mostra a ação divina, aleluia, louvado seja o Senhor, ocorrendo no momento, aleluia, da espera, a ação divina que ocorre no momento da espera. É isso que nós queremos falar, aleluia, essa história emocionante que Deus quer trazer para mim e trazer para ti, de modo a ministrar o meu e o teu coração, em nome santo do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Igreja, aleluia, glória a Deus. Esta passagem está aqui na Bíblia, aleluia, glória a Deus. Uma das coisas é para que Deus tenta mostrar ao seu povo, tenta mostrar a mim e a ti o grande amor que Ele tem por nós, o grande amor e cuidado que Ele tem por nós, em nome santo do Senhor Jesus. Por isso mesmo, igreja, vale a pena esperar em Deus, porque sempre teremos vitória, em nome santo do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Igreja, glória a Jesus. Quem era Mefibosete? Aleluia, louvado seja o Senhor. Por que concentramos, aleluia, no livro de Samuel, tanto o primeiro livro como o segundo, falando da história de Mefibosete? Afinal, quem era Mefibosete? Em nome santo de Jesus, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Mefibosete era neto do rei Saul, filho de Jonatã. Jonatã era filho, aleluia, do rei Saul. E Mefibosete era neto do rei Saul. Veja só, igreja, louvado seja o Senhor. Mefibosete era da família real, pertencia à família real, pertencia à família do rei Saul. Era neto, era filho do seu filho, aleluia, louvado seja o Senhor. Então carregava o apelido de Saul, carregava a linhagem, aleluia, louvado seja o Senhor, glória a Deus, do reinado. Ele carregava em si algo, aleluia, glória a Deus, algo, aleluia, glória a Deus, de destaque na sua vida, em nome santo do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, glória a Deus. E nós sabemos também que Jonatã era um grande amigo, aleluia, de Davi. Então suba comigo na comunhão, naquilo que Deus quer falar conosco, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Igreja, Jonatã era amigo de Davi. Havia uma aliança entre Jonatã e Davi. Está escrito no livro de 1 Samuel 20, 16, 17. Havia uma aliança, aleluia, entre Jonatã e Davi. Eram muito amigos, até tratavam-se como primos. Eram muito amigos que fizeram ambos uma aliança. Em nome de Jesus. Igreja, vamos fixar estes primeiros pontos que Deus está chamando aqui. Deus está chamando, aleluia, a sua misericórdia enorme. Está chamando, aleluia, o seu amor que transcende, aleluia, qualquer coisa, louvado seja o Senhor. Deus está chamando, aleluia, louvado seja o Senhor nesta manhã, a soberania de Deus, aleluia, neste lugar, a soberania de Deus para com aqueles que o esperam, para com todos nós, aleluia, para com aqueles que esperam, em nome de Jesus. Deus também está nos chamando, está nos levando nesta manhã a uma aliança. Houve uma aliança, houve um acordo, houve um pacto que foi feito, igreja, louvado seja o Senhor, entre, aleluia, Davi e Jonatã, em nome de Jesus. Eram grandes amigos e fizeram uma aliança, fizeram um pacto, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Davi disse a Jonatã, louvado seja o Senhor, aconteça o que acontecer entre nós os dois, mas Jonatã, aleluia, louvado seja o Senhor, eu me responsabilizo, aleluia, se acontece alguma coisa contigo, eu, Davi, me responsabilizo a cuidar da tua família.
Eu imagino que quando Davi falou essas palavras, Davi nem imaginava o que estava a dizer, nem imaginava o que estava a fazer, mas ele fez um acordo, ele fez uma aliança, aleluia, ele fez uma aliança de bem. Alianças que a gente faz, que as pessoas fazem, gostam de fazer, são alianças para o mal, mas Davi fez uma aliança para o bem, uma aliança de bem com o seu amigo Jonathan, aleluia, em relação à linhagem familiar de Jonathan, em nome de Senhor Jesus. Mas igreja, vamos regressar um pouco, aleluia, para percebermos melhor o que Deus quer nos trazer nesta manhã a respeito desta palavra ou acerca desta palavra em nome santo do Senhor Jesus. Quando Mefibosete, igreja, nasceu, era filho de Jonathan, aleluia, louvado seja o Senhor, seu nome não era Mefibosete, o seu nome era Merib Baal, em nome santo do Senhor Jesus, aleluia, e isso quer dizer, glória a Deus, louvado seja o Senhor, glória a Deus, glória a Jesus, isso quer dizer o lutador, aquele que luta em nome de Jesus. Era o nome, aleluia, de Mefibosete, Merib Baal, em nome de Jesus. E no costume do povo judeu, quando tivesse um filho varão, imagina a festa que faziam, imagina a festa que Jonathan fez, imagina a apresentação que Jonathan fez, aleluia, a todas as pessoas, imagina o rei Saul, o quão orgulhoso ficou, aleluia, porque a sua terceira geração, a terceira geração, aleluia, louvado seja o Senhor, tinha dado a luz a um filho homem, um filho varão, aleluia. Imagino tudo o que se falou, aleluia, todas as palavras positivas que se falou para este menino, que seria um guerreiro, seria alguém que ficaria no trono, seria alguém, aleluia, louvado seja o Senhor, que seguiria, aleluia, glória a Deus, a linhagem, seria alguém, aleluia, que levaria o bom nome, igreja. Imagino, aleluia, louvado seja o Senhor, a festa toda que houve quando nasceu esta criança e deram o nome de o lutador do Senhor, Merib Baal, em nome de Jesus. Era tradição judaica fazer-se isso. Era tradição judaica, aleluia, louvado-se o Senhor, ele ter as honras todas reais, aleluia. Ele já nasceu um príncipe, já nasceu aquele, aleluia, no berço do ouro, já nasceu aquele com promessa, igreja. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Mas, igreja, quando ele nasceu, aleluia, Jonathan tinha algo no seu coração a respeito daquela criança. Eu imagino como qualquer pai tem algo no seu coração a respeito do seu filho quando nasce. Jonathan não era diferente, era homem tão comum como qualquer um, apesar de ser príncipe, apesar de ser filho, aleluia, louvado seja o Senhor, do rei Saul. Jonathan era um homem guerreiro, Jonathan era um homem, aleluia, que ia às fileiras, Jonathan era um homem que alinhava, aleluia, nas guerras que o pai tinha. Jonathan não ficava atrás, Jonathan ia, aleluia, e ajudava o pai nesse processo. Jonathan era um homem valente, igreja, louvado seja o Senhor, aleluia, glória a Deus. E ele via a continuidade, aleluia, desta valentia toda no seu filho Merib Baal, em nome santo do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, glória a Deus. Igreja, glória a Jesus, eu imagino este Jonathan, imaginava assim como ele, aleluia, louvado seja Deus, saía com o seu pai Saul para a guerra, imaginava o seu filho crescido saindo com ele também para a guerra. Isso aleluia, é o sonho de qualquer pai. Naquela altura era guerra, hoje, aleluia, louvado seja o Senhor, nós vamos ao nosso emprego, vamos ao nosso negócio, tentamos introduzir os nossos filhos, colocamos eles lá e o nosso sonho maior é que os nossos filhos sejam nossos sucessores. Jonathan tinha esse sonho, que o seu filho fosse seu sucessor, igreja, louvado seja o Senhor. Vamos ver que esta história é uma história muito comum, é igual à história da tua casa, é igual à história da tua família, igreja, aleluia, é igual à história do teu coração, igreja. Esse é o teu sonho, esse é o teu desejo, essa é a tua ambição, esse, aleluia, louvado seja o Senhor, é o teu pensamento normal, que o meu filho cresça, que o meu filho, aleluia, louvado seja o Senhor, se torne um homem, que o meu filho se torne alguém, que o meu filho, aleluia, tenha responsabilidades, que o meu filho fique em frente, aleluia, da obra, fique em frente das coisas, fique em frente do negócio, ele que me substitua no cargo na minha empresa. Esse é o sonho normal de qualquer de qualquer pai, aleluia, louvado seja o Senhor, glória a Deus. Então, louvado seja Deus, Jonathan tinha esse sonho também, em nome de Jesus. Mas de repente, houve algo diferente nesta família. De repente, igreja, houve algo diferente nesta família. O que estava acontecendo? Havia uma maldição que seguia o rei Saul por causa da desobediência que ele tinha, aleluia, louvado seja o Senhor, em relação a Deus. O rei Saul foi um rei que desobedecia a Deus, aleluia, glória a Deus. Ele andou alinhado com Deus, mas chegou a altura que ele começou desobedecendo a Deus. Então a maldição tomou conta da sua casa, a maldição tomou conta da sua família. Igreja, quando nós estamos na direção de Deus, aleluia, nós estamos na direção da bênção. Mas quando nós saímos
saímos, aleluia, da direção de Deus, a maldição entra na nossa casa, a maldição entra na nossa família, a maldição toma conta da nossa família. Igreja, quando a maldição entra, aleluia, entra junto com Satanás e seus demônios. A minha Bíblia diz no livro de João 10:10, Satanás veio para roubar, para matar e para destruir. Foi o que aconteceu na casa de Saul. O demônio entrou para roubar, para matar, para destruir na pessoa dos filisteus. Em nome de Jesus. Aleluia. Houve uma invasão, aleluia, àquela cidade. Houve uma invasão ao reinado do rei Saul. Louvado seja o Senhor. Então, houve uma exterminação. Houve muitas mortes. O rei Saul morreu nessa batalha. Morreu seu filho Jonatas, aleluia. Eles começaram perseguindo a descendência toda, aleluia, de Saul. Igreja, repara uma coisa. A maldição entrou e a maldição acompanhou a descendência. O que fez, aleluia, a pessoa que fez errado foi a pessoa do rei Saul. Foi, aleluia, o patriarca que fez errado. Mas veja só a maldição como acompanhou, aleluia, louvado seja o Senhor, para se cumprir as escrituras no livro de Êxodo 20, aleluia, versículo 5, que diz que a maldição acompanha, aleluia, ou visita até a 4ª geração sobre aqueles que aborrecem. A maldição entrou, igreja, aleluia, louvado seja o Senhor. Mas não se esqueça que eu disse que no livro de 1 Samuel, aleluia, louvado seja Deus, 21, versículo 16, 17, houve uma aliança de coisa boa entre Jonathan e Saul, Jonathan e Davi, em nome de Jesus. Aleluia, suba comigo na comunhão. Igreja, Deus quer falar muito ao seu coração através desta palavra. Deus quer entrar muito nos nossos corações através desta palavra. Quando Deus me deu esta palavra, aleluia, Deus me deu uma revelação profunda a respeito desta mesma palavra. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Igreja, glória a Deus, aleluia. A maldição, quando entra, ela visita até a 4ª geração sobre aqueles que aborrecem. Diz a palavra do Senhor. Diz o Senhor no livro de Êxodo 20, versículo, aleluia, 5. Em nome de Jesus. Você poderá abrir e você poderá, aleluia, consultar e poderá ver em nome de Jesus. Então, igreja, aleluia, Saul é que era maldito. Saul é que saiu da presença do Senhor. Saul é que fez coisas que desagradou o Senhor. Saul é que, aleluia, fez uma rebelião contra o Senhor. Então, igreja, a maldição entrou, aleluia, na casa de Saul. E quando entra na casa de Saul, Saul como rei, a maldição entrou em todo, aleluia, o reinado de Saul. Igreja, louvado seja o Senhor. Quando a maldição entrou, aleluia, entrou para roubar, para matar e para destruir. Aleluia, a família de Saul foi destruída. A família de Saul foi morta. A família de Saul foi subjugada. Os filisteus perseguiram até a última pessoa da descendência de Saul. Os filisteus perseguiram e mataram todos da linhagem de Saul. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Jonathan foi incluído. Jonathan é um bom moço. Jonathan é um bom rapaz. Jonathan é um bom mancebo. Mas por causa do erro do seu pai, Jonathan foi sacrificado. Quantas vezes, igreja, aleluia, nós somos sacrificados por causa do erro dos nossos progenitores, por causa dos erros, aleluia, louvado seja o Senhor, da nossa fundação, acabamos ficando, aleluia, igreja, louvado seja o Senhor, acabamos ficando condenados. Jonathan foi condenado, igreja, não por causa dele, mas por causa do erro da sua linhagem familiar. Por causa do erro do seu pai, por causa da desobediência do seu pai, por causa daquilo que o seu pai tinha plantado, tinha semeado. Então, quando veio o temporal, quando veio, aleluia, a mão para ceifar, Jonatas foi ceifado também, enquanto ele, aleluia, era aquela pessoa que tinha um coração temente a Deus. Jonatas, aleluia, ele acabou sendo levado, acabou sendo ceifado por causa das circunstâncias, aleluia, da sua família. Quantas vezes, igreja, tu estás nessa situação? Por causa das circunstâncias da tua família, por causa de assuntos dentro da família, tu acabas sendo condenado, tu acabas recebendo também, aleluia, acabas recebendo também a condenação, acabas recebendo também aquilo que não devias receber. E muitas vezes na inocência, Jonatas era inocente naquilo que foi, aleluia, a maldição que entrou. Era inocente. Jonatas amava tanto Davi e Jonatas reconhecia, aleluia, a unção que tinha em Davi. Aleluia. E Jonatas, aleluia, ficou muito amigo de Davi, que Jonatas deu a capa ao Davi. Jonatas protegia Davi. Olhava para Davi como seu irmão. Protegia Davi. Jonatas deu uma capa a Davi. Jonatas deu a cobertura espiritual a Davi. Jonatas fez isso porque ele amava. E naquela aliança deles os dois, Davi disse: Jonatas, meu amigo, meu irmão, por mais que tu não estejas, fica tranquilo onde tu fores, porque eu, Davi, me comprometo
Eu, Davi, me comprometo a honrar a palavra que te vou dizer. Eu vou cuidar dos teus, em nome de Jesus. Estava ali uma aliança do bem, igreja. Estava ali uma aliança do bem, igreja. Mas o problema é que a maldição já tinha entrado nesta casa. A maldição já tinha entrado na casa, aleluia, de Saul. A maldição estava lá. Houve uma legalidade. Saul abriu as portas. Houve uma legalidade, igreja. Louvado seja. Houve uma legalidade, igreja. Amém, igreja. Misericórdia. Amém. Então, igreja, glória a Jesus. A maldição entrou com morte. A maldição entrou com morte. Começou havendo mortes. Os filisteus entraram, subjugaram aquele povo. Os filisteus perseguiram todos da linhagem de Saul. Mataram, exterminaram. Os filisteus fizeram uma carnificina naquele lugar. Todo o povo começou fugindo. Então, aleluia, Merib-Baal já tinha nascido. Ainda era pequeno, tinha 5 anos. Como a esposa de Jonatas já havia morrido, então ele foi criado por essa ama. Foi criado, igreja, por essa ama. Essa ama estava um pouco distante e ouviu dizer que os filisteus estavam matando a casa real, tinham assaltado, estavam matando a casa real. Tinham feito uma incursão, estavam matando a casa real. Igreja, quantas vezes nós nos apercebemos que há filisteus vindo para a nossa casa? Quantas vezes nós nos apercebemos que há filisteus a virem nos atacar no mundo do espírito? Quantas vezes nós nos apercebemos que estamos, aleluia, levando setas no mundo do espírito? Porque há uma legalidade, há uma abertura. Os nossos antepassados abriram, aleluia, criaram uma brecha, uma legalidade para que Satanás entrasse para roubar, matar e destruir na nossa família, na nossa fundação. Aleluia, misericórdia, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, igreja. Amém. Era o que estava acontecendo nessa linhagem do rei Saul. Igreja, esta senhora que cuidava de Merib-Baal apercebeu-se disso. O que ela fez? Ela correu, levou o menino e começou fugindo a correr para desaparecer com o menino, para que ninguém o apanhasse. Ela protegeu o menino. Igreja, esta mulher correu com o menino, protegeu o menino, aleluia. Estava uma aliança entre Jonathan e Davi. Estava aquela aliança, igreja, entre Jonathan e Davi. Ela correu com aquele menino e fugiu com aquele menino. Mas no meio da corrida, igreja, havia uma maldição também lá. Maldição de morte. Maldição de morte havia lá. Oh, Deus está falando com alguém nesta manhã. Havia uma maldição de morte, igreja. Aleluia. Havia uma maldição naquela família, na linhagem de Saul. Ela correr com aquela criança. Ela deixa cair a criança. A criança cai e fica aleijada das 2 pernas. Misericórdia. Fica com vida, mas fica com as 2 pernas, aleluia, sem ação. Igreja. E começa assim a história, aleluia, de Merib-Baal, que muda de nome para Mefibosete. Começam a lhe chamar de Mefibosete. Aleluia, louvado seja o Senhor. Igreja, glória a Jesus. Começa assim esta caminhada deste homem, que era um homem que tinha sido fruto de uma maldição, mas também tinha havido uma aliança, aleluia, a seu favor. Tinha sido fruto de uma maldição, mas havia uma aliança, igreja, a seu favor. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. A minha Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Eu quando falo da história de Mefibosete, igreja, eu quando falo da história, aleluia, deste homem, eu vejo a fidelidade de Deus que passa de geração em geração. A fidelidade de Deus que passa de geração em geração, em nome de Jesus. Deus é fiel. Deus é fiel, igreja, em nome de Jesus. Havia uma aliança. E Deus é fiel às suas alianças, em nome de Jesus. Havia uma maldição que visitava, aleluia, a geração até a 4ª geração. Mas também havia uma aliança, aleluia. Louvado seja o Senhor. O nosso Deus é Deus das alianças. Oh, glória a Deus. Dá glória a Deus onde você estiver. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. No capítulo 9 nós vemos a história de Mefibosete. Nós lemos a história de Mefibosete. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E nós podemos ver nessa história, aleluia, louvado seja o Senhor, uma história muito triste que eu estava contando, uma história muito triste, mas nós vamos ver que no final há algo de maravilhoso que vai acontecer. Esta história, igreja, pode ser a minha, pode ser a tua história. Quantas vezes nós nascemos bem, porque todos nós nascemos muito bem, e durante o percurso ficamos mutilados, durante o percurso ficamos com as pernas cortadas, ficamos com os braços cortados no mundo do espírito, igreja, se não fisicamente também. Quantas vezes nos sentimos assim, sem ação nenhuma, sem poder fazer nada, estando dependendo das pessoas para nos levarem, para nos carregarem, para nos direcionarem. Ficamos cegos,
ficamos, igreja, mutilados. Quantas vezes ficamos assim no mundo do espírito, enquanto nascemos bem. Mefibosete nasceu como príncipe, nasceu na casa real, corria nele, aleluia, o sangue real. Ele nasceu na casa, aleluia, louvado seja o Senhor, do rei. Ele era um príncipe, igreja. E ele tinha algumas lembranças, apesar de ter 5 anos, quando tudo aconteceu, mas ele tinha algumas lembranças da casa real. Tinha algumas lembranças daquele lugar. Tinha algumas lembranças, aleluia, da mordomia. Tinha algumas lembranças que quando ele morava no palácio real. Igreja, louvado seja o Senhor. Depois, aleluia, desta queda do rei Saul, louvado seja o Senhor, sucedeu, aleluia, Davi. Em nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Tomou os destinos, aleluia, o destino daquela nação. Amém, igreja? Glória a Deus. Tomou o destino daquela nação. Louvado seja o Senhor. Mas igreja, aleluia, glória a Deus. O rei Davi tomou destinos desta nação, mas nós estamos concentrados em Mefibosete. Mefibosete, aleluia, louvado seja o Senhor, passou muito tempo, mas ele tinha, aleluia, algo que Deus tinha que lhe responder. Algo que Deus tinha que lhe responder, em nome santo do Senhor Jesus. Sabe, igreja, muitas vezes demora o tempo que demorar, mas há algo que Deus quer responder na tua vida. Por causa da fidelidade do teu pai, por causa da fidelidade, aleluia, do teu avô, por causa da fidelidade do teu bisavô, por causa da fidelidade do teu trisavô. Há algo que Deus quer, aleluia, louvado seja o Senhor, liberar para ti, para a tua vida, em nome de Santo Jesus, aleluia, glória a Deus. Não perca a esperança, não perca a fé, não perca a fé, que Deus tem algo para ti, em nome de Santo Jesus, louvado seja o Senhor, glória a Deus. Igreja, esta história marcada por tragédia, esta história marcada por frustrações, aleluia, louvado seja o Senhor, traz um ensinamento muito profundo para mim e para ti nesta manhã, em nome santo do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Esta história mostra que não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho da luta, igreja, mas Deus, aleluia, quando Ele promete, sempre se irá cumprir na minha e na tua vida, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Deus hoje quer te dizer que não importa o tamanho da tua luta, não importa o tamanho da tua luta, importa, mas é a luz que tu tens, a tua nascença. Mefibosete tinha uma luz, Mefibosete tinha uma promessa, Mefibosete tinha algo, aleluia, louvado seja o Senhor, glória a Deus, glória a Jesus. Igreja, louvado seja o Senhor, glória a Jesus. Aleluia, Mefibosete, nesta situação, acabou se refugiando, aleluia. Aquela ama levou-lhe para uma terra, levou-lhe para um lugar que se chamava Terra do Esquecimento, Lodebar. Era uma terra onde ficavam lá, era um lugar de esquecimento, onde havia muita miséria, onde havia muita secura. Era uma terra, igreja, que não tinha como dar frutos naquela terra. Era uma terra que iam lá as pessoas que tinham defeito, iam lá as pessoas que eram coxas, iam lá as pessoas que eram cegas, iam ficar naquele lugar do esquecimento. Era assim que acontecia naquela altura. Quando a pessoa tivesse uma doença, por exemplo, que nem lepra, ou lá o que é, uma doença que vissem que era contagiosa, levavam para aquela terra do esquecimento, levavam para o isolamento. E Mefibosete estava no isolamento. Igreja, quantas vezes eu e tu durante a caminhada nos sentimos isolados? Até podemos estar em meio às pessoas, mas o nosso coração está isolado por causa das coisas que estamos passando. Mefibosete estava isolado física e espiritualmente. Mefibosete estava naquele lugar física e espiritualmente. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Ele estava naquele isolamento. Ele estava habitando ali com mendigos, estava habitando com doentes, estava, portanto, de filho do rei, para habitar com mendigos, habitar com doentes, de família real, para habitar com mendigos, habitar com doentes naquele lugar, em nome santo do Senhor Jesus. Amém, igreja? Quantas vezes, igreja, aleluia, nós achamos que Deus nos esqueceu. Eu imagino Mefibosete, olhava para o seu passado, ele tinha lembranças do seu passado, e ele olhava e dizia, meu Deus, acho que Deus esqueceu-se de mim. Ele olhava e dizia que Deus, afinal, onde é que tu estás? Quantas vezes eu e tu estamos nesta situação que Mefibosete estava? A minha Bíblia diz que Mefibosete cresceu. A minha Bíblia diz que Mefibosete tornou-se um homem. Tornou-se um homenzinho, aleluia. Louvado seja o Senhor. Mas ele via-se sem nenhum valor. Ele estava numa terra que não tinha nenhum valor. Ele próprio se sentia sem nenhum valor. Em nome de Santo Jesus, louvado seja o Senhor. Aleluia. Era assim que Mefibosete se encontrava nesta terra do esquecimento. É assim muitas vezes, aleluia, que eu e tu nos encontramos, aleluia, no nosso dia a dia.
É assim que nós encontramos em meio à nossa família. É assim que nós encontramos em meio às tribulações da nossa vida. É assim que nós encontramos no mundo espiritual, na terra do esquecimento. Não sabemos para onde é que vamos, se vamos para a direita ou vamos para a esquerda. Não sabemos o que está a acontecer. Por causa, aleluia, dos pactos, por causa, aleluia, das alianças negativas que foram feitas, por causa da maldição que acompanha até a 4ª geração sobre aqueles que aborrecem, em nome santo do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Dá glória a Deus onde você estiver. Diga, Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Diga, Senhor, fala comigo. Diga, Senhor, revela-me. Revela ao meu coração, afinal, o que é que se passa comigo. Senhor, ajuda-me eu a trilhar pelos teus caminhos. Fala com Deus isso aí. Em nome santo do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Muitas vezes parece que Deus não está ouvindo, aleluia, aleluia, a tua oração. Muitas vezes parece que Deus não está ouvindo o teu clamor. Muitas vezes parece que Deus está alheio àquilo que tu estás fazendo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Mas, no entanto, Deus nunca ficou alheio, Deus nunca ficou impávido a respeito daquilo que é a tua oração. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Igreja, glória a Jesus. Mas repara uma coisa. Esta amizade forte entre Davi, aleluia, esta amizade forte entre Davi e Jonathan é que trouxe livramento, aleluia, para esta situação. Trouxe livramento para esta situação. Esta aliança com Deus trouxe livramento. Igreja, as alianças são muito poderosas. As alianças com Deus são muito poderosas. Aleluia. As alianças, os pactos, as alianças feitas para coisas negativas. Igreja, tem poder de desfazer a nossa linhagem familiar. Tem poder de estragar a nossa vida. Tem poder de mudar o nosso destino. Tem poder de alterar a situação nossa. Mas, igreja, a aliança, o pacto que fazemos com Deus, é essa aliança, esse pacto que vai desfazer a aliança satânica. Aleluia! Louvado seja o Senhor. É a aliança que se faz com Deus que irá desfazer o pacto satânico. Igreja, o pacto satânico só poderá ser desfeito através de uma aliança com Deus. Aleluia! Aleluia! O pacto satânico não pode ser desfeito através de um outro pacto satânico. Não é um feiticeiro, não é um bruxo, não é um curandeiro, não é um macumbeiro, não é alguém que está no terreno da macumba, não é alguém que está no candomblé que vai desfazer um pacto satânico feito na tua vida. Mas alguém, aleluia, que faz uma aliança com Deus, poderá desfazer esse pacto. Aleluia. Amém. O único altar que poderá responder pelo altar, aleluia, que poderá revigorar o teu altar, que poderá mudar o altar satânico que foi praguejado na tua vida, é somente o altar com, aleluia, louvado Senhor, levantado para Deus. Glória. Amém, igreja? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Deus está falando nesta manhã ao meu e ao teu coração. Amém. Glória a Jesus. Por isso mesmo que é muito importante fazermos amizades santas, fazermos amizades boas, porque essas amizades vão criar uma aliança, aleluia, e dessas amizades, aleluia, louvado seja o Senhor, Deus está lá nesse lugar, assim como estava nesta amizade de Davi e de Jonathan. Igreja, o que aconteceu é que Davi, aleluia, louvado seja o Senhor, glória a Deus, é que Davi, glória a Jesus, ele tinha guardado essa aliança no seu coração. Tinha guardado essa aliança no seu coração. Por um lado estava Mefibosete, aleluia, que significava vergonha, destruição. Esse nome Mefibosete significa vergonha, destruição, esquecimento. Significa uma coisa que não tem expectativa, que não serve. Por um lado estava ele, essa vergonha, destruição. Por outro lado estava o rei Davi, aleluia, que tinha feito uma aliança que Mefibosete nem sabia que existia essa aliança. Em nome santo do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, igreja. Amém. Glória a Jesus. Igreja, louvado seja o Senhor. Davi estava no auge do seu reinado. Davi estava no auge das suas conquistas. Davi estava no auge, aleluia, louvado seja o Senhor, de vencendo as batalhas. Há um dia que Davi se sentou e ficou recordando do seu passado. Fez uma retrospectiva de si mesmo. E Deus o levou, aleluia, louvado seja o Senhor. Deus o levou à aliança que ele fez com Jonathan. E ele se recordou, disse, meu Deus, meu amigo Jonathan, ele já não está. Então Davi disse, mas será, começou pensando, mas será que não restou ninguém desta linhagem? Será que não restou ninguém desta linhagem? Então Davi chamou Zipa. Chamou Zipa, que era alguém daqueles tempos. Que era alguém que tinha conhecido o rei Saul, tinha conhecido Jonathan, tinha conhecido a família real. Chamou Zipa e disse, Zipa, será que restou alguém da linhagem de Saul? Será que restou alguém da linhagem de Saul?
Louvado seja o Senhor. Zipa, igreja, glória a Jesus. Aleluia. Respondeu a Davi dizendo, veja só a resposta que Zipa deu. Disse, restou, mas restou, é um aleijado que restou. Davi não perguntou qual era a situação daquela pessoa. Igreja, Deus está falando contigo. Aleluia. Davi não perguntou a situação daquela pessoa, não. Perguntou se tinha restado. Quantas vezes, igreja, Deus quer nos abençoar. Deus até aparece a nós. E Deus nos pergunta, está aí alguém? Deus nos pergunta, o que queres que eu te faça? E nós começamos, é porque Deus, cheio de desculpas. Quantas vezes, aleluia, Deus está à procura de nós para nos abençoar por intermédio de alguém. E aquela pessoa começa, aleluia, a dar respostas a nosso respeito que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer fazer. Foi o que Zipa fez. Começou dizendo que existe sim, mas ele é aleijado. Davi diz que eu não perguntei se era aleijado ou não. Vai buscar esse aleijado mesmo. Vá buscar. E vá na minha carroça real. Leva o meu carro real. Zipa ficou cansado, ficou murcho. Porque Zipa não queria. Porque Zipa era daquela altura. E ele conhecia a aliança. Então Zipa foi e sabia que Mefibosete estava na terra do esquecimento. Foi para lá, entrou lá com o carro real. Com aqueles cavalos, com aquelas carroças. Disse que traga ele na minha carroça real. Meta ele na minha carroça real. Porque eu fiz uma aliança. Aleluia. Fiz uma aliança com meu amigo. Aleluia. Com meu irmão Jonathan. Fiz uma aliança. E eu quero honrar. Eu quero honrar aquilo que eu fiz. Igreja, veja só, louvar seu Senhor. Quando, aleluia, glória a Deus, Zipa foi com a carroça real e mandou Zipa, disse que vai tu mesmo, vai buscar. Vai tu mesmo, vai buscar. Zipa sentiu-se humilhado e foi para lá para buscar Mefibosete. Quando chega lá, eu imagino Mefibosete ouviu o som, porque Mefibosete tinha crescido dentro do palácio real. Ele conhecia, aleluia, os códigos, conhecia a dinâmica, conhecia tudo, aleluia, da realeza. Ele sabia ouvir o ruído, dizer que não, este aqui é ruído do rei, este aqui porque ele viveu nisso. A sua infância, aleluia, desde a sua nascença até os 5 anos, ele viveu nisso. Havia várias lembranças dentro do seu coração. Havia várias lembranças no seu rosto, na sua mente. Então, igreja, louvado seja o Senhor. Quando Zipa entrou, aleluia, na cidade de Lodebar, na cidade do esquecimento, aleluia, eu imagino, aleluia, louvado seja o Senhor, Mefibosete. Ele começou-se a esconder, diz que, meu Deus, eu sou o único que restei da linhagem de Saul. Se está a vir aqui, a carroça do rei para aqui, alguma coisa está-se a passar. Talvez chegou aos ouvidos do rei que tinha arrestado alguém. Então a ideia deles é exterminarem toda a linhagem de Saul para que se cumprisse, aleluia, com aquilo que diz que visita até a 4ª geração. Igreja, imagina ele a se esconder, mas não tinha como se esconder de tal maneira, porque ele não podia se locomover sozinho facilmente. Igreja, Zipa chegou lá e perguntou por Mefibosete. Aleluia, louvado seja o Senhor. E já levava lá o aparato todo. E Zipa levou Mefibosete com a sua mão, carregou, veja só como Deus faz as coisas, carregou e colocou na carroça real. Igreja, começou dali, aleluia, a cumprir a palavra. Carregou e colocou naquele lugar que era dele de direito. Aquela carroça, igreja, era dele de direito, porque era da linhagem, aleluia, do seu pai, era da linhagem do seu avô, é teu de direito, igreja. Louvado seja o Senhor. Há coisas que são da linhagem de Deus, são da linhagem de Deus, são da linhagem aleluia, do Pai Celestial, é teu de direito, igreja, aleluia. É preciso tomar posse daquilo que é teu de direito. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Amém. Igreja, ele foi colocado naquela carroça, eu imagino, com aquele aparato todo real. Eu imagino as recordações que vieram no coração, aleluia. Louvado seja o Senhor, de Mefibosete. Então Zipa somente lhe disse, olha, o rei Davi está te chamando. Imagina aquele troço todo, aquele caminho todo até chegar ao palácio. Como estava derretido Mefibosete. Como estava apreensivo Mefibosete. Eu imagino quantas vezes, igreja, estamos numa caminhada e estamos apreensivos, mas esquecemos que Deus é conosco. Nós estamos, aleluia, angustiados, esquecemos que Deus é conosco. Eu imagino que era assim que estava a igreja, aleluia, Mefibosete. Quando chegou lá, louvado seja Deus, o rei Davi abraçou Mefibosete, glória a Deus, e contou as histórias todas que tinha acontecido com seu pai. E disse, olha, eu tenho uma dívida com teu pai. Éramos muito amigos. E eu prometi ao teu pai que eu iria cuidar da pessoa até a última que ficasse. Eu iria cuidar, deixa-me eu cuidar de ti. E ele disse, podes me receber
nem que eu seja um dos teus empregados aqui, podes me receber. O rei disse, não é por isso que eu te chamei, não para seres empregado, porque tu não és empregado. Tu és da família real. Dentro de ti corre sangue azul, tu és da família real, tu és nobre. Não te chamei como empregado, mas chamei-te como meu convidado. E vou-te colocar na mesa do rei. Vou-te colocar sentado, aleluia, comigo. Vou-te dar, aleluia, as melhores vestes. Vou-te dar o melhor manjar. Tu terás tudo. Eu vou-te devolver todas as tuas terras. As terras que pertenceram aos teus pais, eu vou-te devolver. Vou-te devolver tudo, igreja. Aleluia. Louvado seja o Senhor. É assim, igreja. Quando temos um encontro real com Deus, quando nós encontramos com o Pai, quando encontramos com o Mestre, há devolução de tudo. Houve devolução de tudo. Houve restituição de tudo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. E Mefibosete ocupou o lugar que era dele de direito. Igreja, quantas vezes eu e tu? Quantas vezes eu e tu, igreja? Louvado seja o Senhor. Aleluia. Estamos num lugar que não é aquele nosso lugar de direito. Nós, como filhos do Rei, como filhos de Deus, temos direito, aleluia, absoluto, de usufruirmos da herança do nosso Pai. Temos direito absoluto de usufruirmos da herança do nosso Rei. Aleluia, louvado seja o Senhor. Ele tinha direito de usufruir das coisas do Pai, mas precisava de uma oportunidade. Tinha que passar pelo processo, precisava de uma oportunidade. Mas havia uma aliança no mundo do Espírito. Havia algo que o defendia no mundo do Espírito. Igreja, há uma aliança no mundo do Espírito por causa de ti. Há uma aliança no mundo do Espírito, aleluia, que te defende, igreja. Louvado seja o Senhor. Tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Amém. Então, igreja, louvado seja o Senhor. A minha Bíblia diz que, aleluia, Zipa teve que fazer aquilo que o rei Davi o mandou fazer. Preparar Mefibosete. Servir a Mefibosete. Zipa se sentia todo triste, zangado, com raiva. Porque ele dizia que Mefibosete só vai nos dar trabalho aqui. E o trabalho ficou para ele mesmo. Ele foi, deu o melhor banho a Mefibosete, pôs as vestes reais, com a coroa real e tudo, eu imagino, com as vestes de púrpura, de linho, de ouro, e sentou-se à mesa do rei. Igreja, sentou-se à mesa do rei. Aleluia. Igreja, vou lhe dizer uma coisa. Quando Deus quer trabalhar contigo, quando Deus quer trabalhar com a tua família, quando Deus quer trabalhar com o teu coração, não importa, aleluia, a tua deficiência espiritual, não importa. Não importa, igreja, mas Ele te coloca sentado à mesa dele, do rei, em nome de Santo Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém. Não importa, igreja, aleluia, louvado seja o Senhor, aquilo que o teu passado. Deus traz um renovo. Não importa se as tuas pernas não andam. Deus quer, aleluia, louvado seja o Senhor, o teu espírito, não as tuas pernas. Não importa, igreja, se os teus braços, aleluia, não têm ação, porque Deus quer o teu espírito, não quer os teus braços, em nome de Santo Jesus. Louvado seja o Senhor. Para nós nos comunicarmos com Deus, precisamos do nosso coração, do nosso espírito, aleluia, da nossa alma. Precisamos, aleluia, da nossa mente. E não precisamos, igreja, aleluia, das nossas pernas. Não é isso que nos faz comunicarmos com Cristo. Louvado seja o Senhor. Não eram as pernas que seriam entrave para que Ele, louvado seja o Senhor, assumisse o trono. Não eram as pernas, igreja, aleluia, louvado seja o Senhor, que seriam entrave para que Ele recebesse aquilo tudo que lhe era de direito. Mas, igreja, tem uma coisa. Mesmo assim, as lutas dele não pararam. As lutas dele não pararam. A minha Bíblia diz que houve uma altura que o rei Davi, aleluia, louvado seja o Senhor, o seu filho Absalão fez uma incursão, aleluia, ao rei Davi, e Zipa, aleluia, trouxe uma mensagem distorcida, fez com que o rei Davi se afastasse, fugisse, como se ele tivesse fugido do trono. E o rei Davi perguntou, Mefibosete, aleluia, louvado seja o Senhor, ele diz que Mefibosete ficou lá do lado de Absalão, enquanto era tudo mentira. E foi dizer a Mefibosete, olha, Davi não quer saber nada de ti porque tu és um entrave, tu és um saco. Como é que Davi vai fugir contigo e vai te carregar? Era tudo mentira. Veja só, igreja, mesmo em meio à bênção, sempre há forças contrárias. Você muitas vezes, quando está na bênção, meu irmão, minha irmã, pensa que como Deus abençoou, então vamos sentar. Igreja, a batalha é até que Deus te venha buscar. A luta é até que Deus te venha buscar. A peleja é até que Deus te venha buscar. A guerra é até que Deus te venha buscar. Louvado seja o Senhor. Sempre haverão forças contrárias. Sempre haverão forças contrárias para mim e para a tua vida. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Onde há o bem, sempre há de haver o mal. Mas nós é que temos que nos posicionar. Mefibosete ficou lá. Mefibosete ficou lá. Mas quando Davi conseguiu reconquistar aquele lugar, quando encontrou-se de novo com Mefibosete, quando viu Davi, correu para Davi a chorar.
correu para Davi e disse: meu rei, a chorar. Então Davi disse: Mefibosete, o que se passou? Mefibosete contou a história. Disse: não, o Zipa disse que não podia me carregar para lá porque seria um peso para ti. Não quis e disse que tu dizias que era um peso. E Davi percebeu que Zipa é que criava essa intriga. Igreja, quantas vezes há zipas na tua vida? Quantas vezes se levantam zipas no teu ministério? Quantas vezes se levantam, igreja, zipas? Aleluia, louvado seja o Senhor, na tua família, no teu casamento, no seio dos teus filhos, nos teus familiares, no teu negócio, no teu emprego, na tua vida sentimental, na tua vida emocional. Quantas vezes se levantam? O disse, não disse, quantas vezes se levantam? Mas igreja, louvado seja o Senhor, veja só a sabedoria do rei Davi. Veja só o entendimento do rei Davi. Louvado seja o Senhor. Deus quer que nós tenhamos sabedoria, tenhamos entendimento. Em plena as querelas, em plenas pelejas, em plena as adversidades. E ele teve esse entendimento. Glória a Jesus. Ele olhou, escutou o que disse, aleluia, Mefibosete. E o que ele fez? Levou as terras, levou as propriedades de Zipa e entregou todas, aleluia, louvado seja o Senhor, a Mefibosete. Amém, igreja? É assim que Deus faz. Deus tem algo para mim, tem algo para ti, igreja. Deus tem algo para mim, tem algo para ti, igreja. Deus tem uma promessa para mim, tem uma promessa para ti. E a promessa que Deus tem para mim e para ti vai se cumprir. Em nome de Santo Jesus, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Amém. Igreja, muitas vezes nós ficamos tristes com o decorrer da nossa história. Mas, igreja, temos que sempre esperar pelo final. Porque o final sempre é melhor quando nós terminamos com Deus. Amém. Começamos com Deus, temos que terminar com Deus. Não importa o processo. O importante, aleluia, louvado seja o Senhor, é a nossa terminação. Muitas pessoas começam bem, mas elas terminam mal. Porque elas começam com Deus e terminam sem Deus. Deus está te falando nesta manhã. Deus está te falando neste lugar. Se começaste com Deus, termina com Ele. Se começaste sem Deus, termina com Ele. Busca Deus vivo. Busca a presença. Que há uma promessa, há uma aliança, há algo que foi feito, aleluia, no teu nome. Louvado seja o Senhor, por parte de Deus. Amém, igreja? Aleluia. Igreja, Deus não se esquece das alianças. Não importa, as tantas era aquela tua avó, aquela que ninguém dava nada por ela, uma mulher de oração, orou tanto por ti, tanto por ti. A aliança estava feita, igreja. A aliança, igreja, estava feita. Em nome de Santo Jesus. Deus honra as suas alianças. Deus não ignora as alianças que Ele faz. Ele sempre honra as suas alianças. Em nome de Santo Jesus, louvado seja o Senhor. Veja só, igreja, essa aliança foi uma aliança feita com amor. Jonathan amava, aleluia, Davi amava, aleluia, Jonathan. Falo de amor de Jesus. Não estou falando de amor porque eles tinham sexo igual. Aleluia. Amor, eles se amavam, aleluia, como irmãos. Igreja, a melhor aliança que se faz é aquela que reina o amor. Reinava o amor entre eles. Igreja. E Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, acabou assinando por baixo desta aliança. Acabou honrando esta aliança. Em nome de Santo Jesus. Veja só os meandros todos que se passou para que esta aliança fosse honrada. Não importa os caminhos que vai passar, mas o importante é o final como será. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Amém. Igreja, glória a Jesus. Jonathan e Davi tinham uma aliança muito sincera. Nós reparamos que o mundo agora é um mundo de muita falsidade, igreja. Muita falsidade, igreja. As pessoas são falsas. Sendo homem, mulher de Deus, sendo pessoa do mundo, ou sei lá, igreja. Muita falsidade, igreja. Ninguém diz nada, aleluia, louvado seja o Senhor. Ninguém faz nada que não seja para receber alguma coisa em troca. Mas igreja, Deus está à procura ainda, aleluia, daquele amor verdadeiro. É disso que Deus está à procura. Havia amor verdadeiro, por isso mesmo, aleluia, que esse amor passou, louvado seja o Senhor, para a geração de Mefibosete. Louvado seja Deus, aleluia, igreja. Por isso que esse amor acabou justificando a vida de Mefibosete. Por causa dessa aliança, essa aliança de amor. Igreja, louvado seja o Senhor. Podemos perder tudo, mas não vamos perder o amor. Aleluia, louvado seja Deus. Amém, igreja? Amém. Ele ficou na terra do esquecimento para os homens, mas para Deus, Ele não estava no esquecimento. Ele não estava no esquecimento. Pode estar na terra do esquecimento para os homens, mas para Deus, tu não estás não no esquecimento. Em nome de Santo Jesus, louvado seja o Senhor. Tu estás nas memórias de Deus. Estás nas memórias de Deus, em nome de Santo Jesus. Ele, aleluia, louvado seja Deus. Então ele saiu da terra do esquecimento para o lugar de honra. Deus quer te dar uma dupla honra.
Igreja, não desiste da tua caminhada. Não atira a toalha. Não fica frustrado. Não acha que já não há de haver mais esperança. Não faça isso. Não olha para isso. Porque Deus tem algo para ti. Deus tem algo contigo. Em nome santo de Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém, igreja. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Igreja, vamos andar na confiança. Vamos andar na confiança, igreja. Aleluia. Vamos andar, igreja, aleluia. Na fé, na esperança. Que Deus tem coisas grandes para nós. Deus tem coisas grandes para ti. Deus tem coisas grandes para mim. Independentemente, igreja, louvado seja o Senhor, do que estiver a acontecer na minha e na tua vida, Deus tem uma promessa. Deus tem uma promessa. E essa promessa vai se fazer cumprir na minha e na tua vida. Tu és filho da promessa. Tu és filho da promessa. Igreja, aleluia. A maldição pode acompanhar até a 4ª geração. Mas há uma aliança. Há uma aliança que vai quebrar essa maldição. Há uma aliança que vai quebrar essa maldição. Faça uma aliança com o Mestre. Faça uma aliança com Deus. Essa aliança quebrará a maldição da tua casa, da tua família. Há uma maldição que as meninas não se casam. Aleluia. Há uma maldição que os homens não se casam. Até podem trabalhar, mas não vão se casar. Há uma maldição que todos os filhos que saem do vosso ventre devem morrer. Há uma maldição de morte. Há uma condenação de morte. Mas, igreja, isso não começou na tua casa. Começou já desde aqueles tempos remotos. Igreja, aleluia, nós vemos que uma aliança pode quebrar a maldição. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Amém. Uma aliança com Deus quebra essa maldição em nome de Jesus. Aleluia. Faça uma aliança com o Mestre. Faça uma aliança com o amor de Jesus. Faça uma aliança com o amor no teu coração. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Faça uma aliança com Cristo. Aleluia. Para que a maldição da tua vida, da tua casa, da tua família seja quebrada. Em nome de Jesus. Para que não alcance a ti e não alcance a tua geração. Muitas vezes, igreja, aleluia, nós lutamos, nós combatemos, porque nós também acabamos acrescentando, a pensar que estamos, aleluia, a resolver o problema antes de conhecermos Cristo. Acrescentamos coisas na nossa vida, então a vida fica muito enrolada. Mas há uma promessa, igreja, pode ser enrolada para ti, mas para os teus descendentes vai se desenrolar. Fica em Cristo, igreja, permaneça em Cristo, não saia não, não saia não. Não olha, aleluia, para a parte física da igreja, não olha, aleluia, para as pessoas na igreja, olha para a aliança que vais fazer com Cristo. Amém, igreja? Amém. Muitas vezes a maldição que nos acompanha tira-nos da presença do Senhor, tira-nos da igreja. Vemos vários defeitos nos homens de Deus, nas mulheres de Deus. Vemos vários defeitos, aleluia, nos irmãos da igreja. Vemos vários defeitos naquela casa que vamos lá rezar. Vemos muitos defeitos, igreja, muitos defeitos. Mas é fruto das alianças malignas. É fruto da maldição maligna que nos acompanha. Sempre que estamos para ter vitória, sempre há algo que temos que ver para recuar. Sempre há algo que temos que perceber naquele lugar para recuar. Então nunca conseguimos alcançar a nossa vitória. Mas, igreja, Deus nesta manhã manda te dizer, louvado seja o Senhor, faça aliança com Deus. Não importa o temporal que estás a passar, renova a tua aliança, anela-te com Deus, fica na presença de Deus. Não olha para as adversidades, não olha para aquilo que está à volta, não olha para o pastor, não olha para a pastora, não olha para o homem de Deus, não olha para o irmão da igreja, não olha. Amém. Os teus olhos somente têm que estar focados em Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Não deixas, aleluia, a maldição te derrubar. A maldição te derruba assim, igreja. Vai te mostrando coisas, vai te mostrando, vai apontando, aleluia, o dedo, vai mostrando aquilo, vai mostrando esta palavra. Igreja, aleluia, o teu propósito quando vais a Jesus é buscar a presença de Deus. Não busca homens, mas busca a presença de Deus. Amém. Ah não, mas fiquei ofendido ou ofendida, porque ele depois falou assim para aquele. Igreja, não olha para isso, olha para aquilo que é. Igreja, sabe, Deus está a falar. Igreja, quando eu reparo para a Bíblia, todos aqueles homens e mulheres tiveram oposição. Tiveram oposições declaradas ou não declaradas, mas eram oposições. Houve muitas peninas, aleluia, louvado seja o Senhor. Houve muitas peninas na vida de Ana. Há muitas peninas na tua vida. Há várias, aleluia, zipas na tua vida. Igreja, há vários filisteus. Há vários medianitas. Há vários, igreja. Aleluia, há várias multidão que barra que tu chegues a Jesus, chegues a Cristo. Mas não é a multidão, aleluia, que vai te barrar, igreja. Não é essa multidão. Igreja, não é essa multidão que tem que te barrar. Igreja, louvado seja o Senhor. Fura a multidão e chega a Jesus. Aleluia. Fecha os teus ouvidos e os teus olhos para a multidão e abre os teus olhos e os ouvidos para Jesus. Aleluia, igreja. Louvado seja o Senhor. Deus está trazendo um evangelho para o teu coração. Deus está trazendo uma palavra viva para o teu coração. Deus está trazendo uma esperança para o teu coração. Levanta-te, igreja. Levanta-te, igreja. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E fala a palavra. Faça uma aliança com Deus. Aleluia. Louvado
como está. Mas o importante, igreja, é que a vida dos teus descendentes será uma vida de livramento por causa da aliança que tu fizeste com Deus. Faça uma aliança com amor.